Vem cá, vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida desse rapaz aí. Pastor Fred, irmãos, ele é camarada espetacular. Só quem conhece ele sabe, um homem de Deus, temente, fantástico, né? Ano passado levamos um susto aí com aquela cirurgia, mas olha a prova como Deus é fiel, como Deus é bom. Ele é filho da irmã Lúcia, essa mulher abençoada também, que nós temos um carinho muito grande. Pastor Fred é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Dutra, porém está pastoreando lá no Serra do Salitre, tá? Pastor Fred, fique à vontade, a igreja é sua. Vou convidar os irmãos, se quiserem subir, está à vontade. E apresenta também a turma que veio com você aí. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Aleluias. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Feliz por estar com os irmãos aqui. Louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Eu sei que você nesta noite está feliz porque você está no melhor lugar, que é a casa de Deus. Então entenda, irmãos, que nesta noite você não venha perder a oportunidade de você entregar o teu melhor para Cristo Jesus. Está me acompanhando nesta noite a minha esposa Tamires, as minhas filhas Rafaela e Graciela e a minha mãe Lúcia, que os irmãos já conhecem. Com misericórdia de Deus, estamos fazendo a obra do Senhor em Serra do Salitre, dirigindo a congregação junto com o pastor Daniel. O pastor Daniel está em Patrocínio, nós estamos em Serra do Salitre. E para a glória de Deus estamos trabalhando, irmãos. Entendemos que muitas vezes quando estamos fazendo a obra de Deus, são muitos levantes, são muitas provações, muitas dificuldades, mas entenda que vale a pena. Porque somente Deus, irmãos, tem um céu preparado para mim e para você. O mundo não tem, o diabo não tem, mas o nosso Deus tem. Então que venhamos entender isso para as nossas vidas. Os irmãos que trouxeram Bíblia, abra por gentileza, livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 3 em diante. Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 3. Você que encontrou, diga amém. Glórias a Deus. Eu estarei lendo, os irmãos estejam meditando na palavra do Senhor, que diz assim. Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Você crê nesta obra que Jesus fez na cruz por mim e por você? Aleluias. Vamos orar nesta noite. Deus Santo, eu quero em nome de Jesus, ó Pai, neste momento, graças te dar, Senhor, por poder estar na tua casa. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Obrigado, Senhor, por cada família representada aqui nesta noite. Senhor, eu sei que sou falho, pecador, transgressor, limitado, mas eu sei que a glória é tua, o poder é teu, a força, Deus, o domínio, a autoridade, tudo está nas tuas mãos. Nesta noite que o teu Santo Espírito venha, Senhor, falar conosco conforme a tua vontade.
Que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, falar aos nossos corações, para que essa palavra venha gerar mudança, transformação, para que ela venha, Deus, nos dar a conhecer e entender mais e mais a Tua vontade. Fique à vontade nesta noite, ó Pai, eu lhe peço, em nome de Jesus. E os irmãos que assim concordam juntamente comigo, digam amém. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, estamos nesta noite alegres por poder estar na casa do Senhor Jesus, na casa de Deus. Fico feliz pelo convite do pastor Wallace. Estava devendo já essa visita aos irmãos. Eu queria, antes de começar essa palavra, eu queria testemunhar acerca do que Deus fez na minha vida no ano passado. Eu queria louvar a Deus porque esta igreja orou por mim, essa igreja intercedeu juntamente ao Senhor Jesus pela minha vida. Há 7 meses atrás, irmãos, alguns sabem, outros não, passei por uma cirurgia do coração. Fui internado em um hospital, fiquei 7 dias na UTI, fiquei 30 dias internado num hospital em Campinas, mas eu sabia e entendia, irmãos, que tudo aquilo era a vontade do Senhor operando na minha vida. Às vezes nós não entendemos, irmãos, o trabalhar de Deus. Às vezes nós pensamos, irmãos, que quando nós vamos para a presença de Cristo, vai ser somente um jardim florido e bonito. Mas temos que entender que no meio das rosas sempre tem espinhos. Temos que entender, irmãos, que por mais que temos a paz de Cristo no nosso coração, temos que entender que vamos passar por dificuldades e por tribulações. Mas temos que entender, irmãos, que esta é uma forma que Deus tem para aperfeiçoar a minha e a tua vida. Porque quando nós estamos vivendo um evangelho light, quando nós estamos vivendo uma vida com Deus de qualquer forma, irmãos, o Senhor ele tem que nos apertar para que nós venhamos voltar para a posição onde o Senhor quer que nós estejamos. Então, passei por essas dificuldades. 2015 foi um ano de luta, um ano de problema, um ano de confusão, um ano de muitas enfermidades. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que em momento nenhum o Senhor Deus me desamparou. Em momento nenhum o Senhor Deus virou as costas para mim e me deixou jogado naquele hospital, não. Naqueles momentos de solidão na UTI, o Senhor estava comigo do meu lado. Naquelas noites atribuladas dentro daquela UTI, o Senhor estava ali cuidando e zelando da minha vida. E eu sei, irmãos, que talvez você chegou aqui hoje, desanimado, com um problema na tua vida. Entenda, irmãos, que Deus não vai dar para mim e para você um problema maior do que nós não possamos resolver. A Bíblia diz que não existe tentação senão humana, mas fiel é Deus, que no momento certo nos dará uma válvula de escape para que possamos suportar. Então foi um ano, irmãos, 2015, que se fosse da minha vontade, eu queria esquecê-lo. Mas eu sei que como Deus queria forjar e moldar o vaso, Ele quebrou, Ele levou na olaria. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos, que quando Ele nos quebra, Ele não nos joga fora. Ele pega daquela mesma massa e faz um vaso novo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então gostaria de agradecer esta igreja que orou, que intercedeu juntamente ao Pai, ao Senhor Jesus, pela minha vida. E eu sou grato a cada um de vocês. Pagar eu não posso, mas eu sei que Jesus, Ele retribuirá abundantemente sobre a vida de cada um de vocês. Essa palavra qual eu queria trazer ao meu e teu coração nesta noite. Esta semana tenho estudado e meditado acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus, irmãos, porque se eu e você estamos aqui nesta noite, foi porque um dia houve um sacrifício na cruz. Foi porque um dia alguém, irmãos,
olhou para mim e para você e sabia que eu e você hoje estaríamos aqui. Ele sabia que eu e você necessitaríamos da presença dele e do cuidado dele. E por esse amor, irmãos, ele teve que se sacrificar naquela cruz. Eu queria nesta noite aqui, muito breve, trazer ao meu e teu coração algo acerca de Jesus. Jesus, irmãos, quando nós começamos a meditar na palavra, quando nós começamos a ler os evangelhos, a Bíblia começa a relatar ali acerca do Messias vindouro, aquele que havia sido profetizado anos atrás, aqueles a qual tinha sido profetizado pelos profetas. E aqui nesta noite nós lemos uma palavra messiânica, uma palavra acerca que o profeta Isaías estava profetizando acerca de Cristo Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que o tempo se passou, e a melhor forma de entendermos uma profecia é quando o tempo passa e ela se cumpre. Porque se eu perguntar aqui nesta noite, quem tem uma profecia na tua vida, quem recebeu algo de Deus, eu tenho certeza que todos levantariam as tuas mãos, porque Deus já fez muitas promessas na tua vida. E talvez hoje, irmãos, por misericórdia de Deus, nós começamos um novo ano. Nós começamos o ano de 2016. E talvez 2015 você fez muitos planos. Talvez em 2015 você colocou muitas coisas diante de Deus. E o ano se findou e elas não se realizaram. Não se entristeça, irmãos. Porque servimos a um Deus que a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, se Deus acha graça na minha e na tua vida hoje, Ele vai realizar a promessa que Ele te fez. Ele vai cumprir a promessa que Ele fez sobre a tua vida. Tem alguns irmãos que aqui estão, que me conhecem há mais tempo. Conhecem o meu caminhar na presença do Senhor. Sabe, irmãos, o quanto nós temos nos dedicado e nos dado em prol da obra de Cristo. E o Senhor Jesus, há anos atrás, tinha me feito uma promessa, irmãos, que Ele me levaria para estar dirigindo uma igreja, que Ele me levaria para cuidar de vidas. E eu louvo a Deus, irmãos, porque os anos passaram e essa promessa se cumpriu. Então entenda, irmãos, que as promessas de Deus, elas vão se cumprir. A Bíblia diz que pode passar os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. E aqui quando nós falamos acerca de Cristo, o profeta Isaías havia profetizado. Só que muitos irmãos daqueles judeus que ouviam aquela palavra, eles esperavam um Messias que fosse um general de guerra. Eles esperavam um Messias que fosse um grande governador, que fosse alguém que viria montado num cavalo branco para estar guerreando a favor daquele povo. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, o Messias, a qual haveria de vir, Ele iria sofrer, Ele iria padecer, Ele iria sofrer a cada dia mais e mais, mas por amor a mim e a tua vida. E agora olhando para a palavra de Deus, irmãos, o Senhor Jesus, Ele nasce ali, e Ele começa a crescer, Ele começa a ser uma criança abençoada, Ele começa a obedecer e seguir os preceitos de teu pai, de tua mãe, tanto celestiais, o teu pai celestial, o teu Deus, como o teu pai carnal também, que era José. Jesus, irmãos, ele era um jovem, uma criança, que ele tinha alegria de estar no templo, falando de Jesus, falando da palavra de Deus, ouvindo acerca de Deus. E quantas vezes nós, irmãos, queremos fazer muitas coisas que ocupam o tempo de nós estarmos na casa do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós não queremos tomar direções na nossa vida que nos atrapalham de nos colocarmos na presença de Deus.
Jesus, ele tinha prazer em estar na presença do Pai. Jesus, ele tinha prazer em se colocar diante de Deus. E aqui agora a Bíblia diz que o Senhor Jesus cresceu, que convinha que ele cumprisse toda a palavra, que convinha que ele fosse batizado por João Batista no Rio Jordão, convinha que ele realizasse milagres, como aqui já foi dito nesta noite, que ele realizasse a obra de Deus, porque ele estava aqui, irmãos, para fazer com que se cumprisse o reino de Deus, não para que se cumprisse a vontade dele, mas a vontade de Deus, o Todo-Poderoso. E Jesus, em determinado momento da tua vida, ele se encontra agora no jardim do Getsêmani. E ele começa uma parte da vida de Cristo, irmãos, que ele conhecia na sua totalidade, mas ele não imaginava, talvez, que aquilo seria tão doloroso como foi para o Messias. E agora, quando nós vemos o Senhor Jesus ali no jardim do Getsêmani, orando, falando com o Pai, a Bíblia diz que se levanta homens ali para virem o prender. A Bíblia diz que aqueles homens pegam e levam Jesus preso. Jesus agora, irmãos, ele começa ali a ser tratado como um malfeitor. Ele começa ali a ser tratado, irmãos, como um bandido, como um qualquer. Mas não se assuste, irmãos, porque aquilo era o cumprimento da palavra de Deus. Aquilo tinha que acontecer acerca de Jesus. E ali agora, irmãos, Cristo é levado preso. Cristo ali é julgado. Cristo ali é condenado. Cristo ali é levado, irmãos, diante daqueles malfeitores, diante daqueles carrascos que ali tinham. E a Bíblia diz que, lendo histórias da Bíblia, lendo acerca de estudiosos, a Bíblia diz que aqueles romanos, irmãos, eles tinham prazer quando eles pegavam um judeu para que eles viessem a chicoteá-lo, a maltratá-lo. Porque aqueles romanos, irmãos, eles se achavam melhores do que os judeus. E quando se colocava diante deles um judeu para ser maltratado, ali eles usavam toda a tua força. A Bíblia diz agora que Jesus preso, ele é levado ali diante do povo, em praça pública. A tua camisa é tirada, ele é amarrado num tronco ali com as tuas mãos para trás. E aquele homem começa a soltar a Jesus. Aquele homem começa a chicotear o Messias, o Cristo, o Salvador da minha e da tua vida. Só que a Bíblia diz, irmãos, que como uma ovelha muda ao matadouro, assim Jesus permaneceu. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não levantou contra aqueles homens. E quantas vezes eu e você enfrentamos uma pequena tribulação na nossa vida, nós já queremos xingar o pastor. O pastor não está orando por mim, por isso que a minha vida está desse jeito. Meu líder não está preocupado comigo, por isso que a minha vida está destruída. Mas entenda que a responsabilidade com Deus, irmãos, ela é individual. Cada um de nós, a Bíblia diz que vamos prestar conta para Deus. Então não adianta, irmãos, o pastor pagar o preço, orar, jejuar, consagrar, os irmãos da intercessão, o seu líder, pagar o preço pela tua vida e você não querer nada. Você achar, como o pastor Wallace disse aqui hoje, que o culto é normal. Que você entra na presença de Deus, irmãos, como se você estivesse em qualquer lugar. Entenda, irmãos, que antes de Cristo morrer, somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer holocaustos a Deus pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus morreu, quando Jesus expirou naquela cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Sabe por quê, irmãos? Porque agora eu e você tínhamos livre acesso ao Pai.
Agora eu e você temos livre acesso até a presença do nosso Deus. E a Bíblia diz que tudo que você pedir em nome de Jesus, crendo, você vai receber. Talvez 2015, irmãos, você tentou de todas as formas se firmar na presença do Senhor. Talvez em 2015 você tentou de todas as formas abandonar o pecado, se santificar para se colocar diante de Deus, mas você não conseguiu e o ano terminou. Não se frustre por isso. Deus te deu uma oportunidade de mais um ano, você está na presença dele. Só que entenda, irmãos, que este ano tem que ser diferente. Este ano você tem que ser a diferença no meio desta sociedade. Este ano você tem que fazer a diferença no teu trabalho, na tua escola, no meio da tua família. Porque talvez você tenha orado para que os seus familiares venham para Jesus. Talvez você tenha orado para que a tua família esteja aqui, juntamente com você na casa de Deus. Mas às vezes isso não tem acontecido, irmãos, porque eles não têm visto a diferença na tua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque um testemunho próprio, ele prega mais do que 1000 palavras. Não adianta você falar que você é, não adianta você falar que você faz, sendo que Deus conhece, irmãos. Não é quando nós estamos aqui na igreja. Deus conhece aqui e conhece quando você está na tua casa. Deus conhece aqui e Deus conhece quando você está de frente àquele computador, navegando na internet. Deus conhece aqui e Deus conhece quando você está lá com seu WhatsApp, conversando, trocando mensagens. A Bíblia diz que Ele sonda e conhece os nossos corações. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da minha e da tua boca, o Senhor assim sabe tudo. Então não adianta, irmãos, para qualquer lugar que você for, os olhos do Senhor estarão sobre a tua vida. Quando nós lemos o Salmo de número 139, é interessante que a Bíblia diz que se nós formos no inferno e fizermos lá a nossa cama, ali também os olhos do Senhor estão. Então, como fugir, irmãos, da presença deste Deus? E é interessante quando nós vemos acerca de Jesus, irmãos, porque Jesus aqui na terra, Ele era 100% Deus, mas Ele também era 100% homem. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele abriu mão da sua natureza celestial, para viver uma natureza como homem, sujeito às mesmas paixões que eu e você, sujeito às mesmas dificuldades, aos mesmos problemas que eu e você enfrentamos. Mas Ele diz que nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Então entenda, irmãos, talvez dentro da igreja a gente quer ser muito santo, talvez dentro da igreja a gente quer dizer que a gente é homem de Deus, mulher de Deus, mas o Senhor, irmãos, Ele nos conhece em todos os lugares. Deus sabe quando você está na tua casa. Deus sabe quando você está pensando que você não deveria estar pensando. Deus sabe, irmãos, todas as coisas. A Bíblia diz que Ele tem 7 olhos como chama de fogo. E nada, irmãos, escapará aos olhos do Senhor. E ali o Senhor Jesus, irmãos, Ele foi levado preso, Ele foi açoitado. Mas havia uma condenação a mais sobre a vida de Jesus. A Bíblia diz que quando Ele foi colocado diante daquele julgamento, a Bíblia diz que era um costume dos judeus na Páscoa libertar um prisioneiro. E todos conhecem a história, que é colocar diante da multidão a vida de Barrabás e a vida de Jesus. E o governador vira e diz: o que temos que fazer com Barrabás? Quem nós devemos soltar? Jesus ou Barrabás?
E toda aquela multidão começa a gritar: solte Barrabás, solte Barrabás. Barrabás, irmãos, era um revolucionário, era um homem que transgredia a lei, era um homem que matava, era um homem que trazia mal ao povo em busca da tua própria vontade, em prol dele mesmo crescer, dele mesmo ser grande no meio daquele governo romano. E ele foi preso. Só que agora o povo, irmãos, vendo de um lado Cristo Jesus, o homem perfeito, e do outro lado um malfeitor, a Bíblia diz que eles preferiram soltar Barrabás do que Cristo. Mas não entristeça, irmãos, aquilo era cumprimento da palavra. Só que a Bíblia diz, irmãos, que o martírio maior a qual Cristo deveria que passar, irmãos, seria aquela cruz. E a Bíblia diz que agora Jesus é colocado sobre os seus ombros um tronco, uma cruz pesada. Ele começa agora a sua peregrinação rumo ao Calvário, ao Monte Gólgota, ao Monte Caveira. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, por todo aquele caminho, enquanto ele andava, irmãos, carregando aquela cruz, ele já tinha perdido muito sangue pelas chibatadas que ele tomou. Ele já tinha perdido muito sangue pelos açoites a qual ele havia tomado. Agora imagina a força daquele homem, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, carregando aquela cruz. Mas chegou um momento, irmãos, que ele veio a tropeçar ali e cair. E a Bíblia diz que os soldados pegam um homem chamado Simão Cirineu e colocam ele com que ele ajude que Jesus carregue aquela cruz. E aquele homem ali, irmãos, ele é alguém agora que está ajudando a Jesus naquela via saga, em prol da minha e da tua libertação. Só que a Bíblia diz que quando Jesus chega até aquele alto monte, quando ele começa ali a passar por agora aqueles martírios, sendo ali pendurado naquela cruz, estudiosos dizem, irmãos, que homem nenhum poderia suportar o que Cristo suportou. Mas ele suportou, irmãos, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui. Aleluias. A Bíblia diz, irmãos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida de Deus e a vida em abundância. E era necessário, irmãos, para que os pecados fossem perdoados, era necessário um sacrifício perfeito. Na época do Antigo Testamento, do Velho Testamento, os homens chegavam até o templo, conduzindo ali animais, a qual eram sacrificados ali. Mas naquela época, irmãos, os pecados não eram perdoados, eles eram encobertos. Só que Deus tinha se cansado, irmãos, do homem, porque o homem errava, pecava, e todos os dias ele estava ali com o animal. Imagina agora, irmãos, quando aquele homem ali ia um homem no santuário para sacrificar ali pelo seu pecado, levando um animal grande, irmãos. Imagina quando todos não colocavam o olho ali e começavam a julgar: olha, o pecado desse aí foi grande, esse aí foi grande o que ele cometeu, olha o tamanho do animal que ele vai sacrificar. Mas entende, irmãos, que por mais que aqueles homens tentavam, por mais que Deus tentava, ele não conseguia reconciliar o homem com ele. Então era necessário um sacrifício perfeito. Era necessário que por um homem, como o pecado entrou no mundo por Adão, era necessário que por um homem o pecado saísse do mundo, que fosse Cristo. E agora, irmão, Jesus levado ali até aquela cruz, deitam ele no chão, amarram os seus antebraços naquela cruz, e pegam aqueles cravos, irmãos, e cravam na mão direita de Cristo. Vai para o outro lado, crava na mão esquerda de Cristo.
cruzam seus pés e cravam seus pés naquela cruz. Mas enquanto Jesus estava deitado, ainda era fácil, irmãos. Mas imagina quando aquela cruz foi colocada de pé, que agora o peso de Cristo foi derramado sobre ele, em cima daqueles cravos que estavam nas tuas mãos e nos teus pés. Talvez hoje você, irmão, chegou aqui pensando em receber uma palavra que viesse avivar a tua vida, trazer ânimo para a tua vida. Mas a palavra que vai te dar ânimo é a palavra da cruz. A palavra que vai te curar é a palavra da cruz. A palavra que vai te libertar é a palavra da cruz. Porque não existe, irmãos, evangelho sem cruz. Não tem como você dizer que você serve a Jesus, mas você não leva a tua cruz, porque o próprio Cristo disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então não tem como, irmãos, você pregar um evangelho sem você pregar a cruz. Não tem como você pregar Jesus sem você falar de dor e sofrimento. Mas entendemos que Jesus, ele amou a minha e a tua vida, ao ponto de morrer em meu e o teu lugar. Havia ali, irmãos, um preço que deveria ser pago. A Bíblia diz que somente com derramamento de sangue os pecados poderiam ser retirados. E agora, como nós lemos em Isaías 53, Jesus agora ali como um cordeiro mudo, como um cordeiro perfeito, sem mácula, sem defeito, sem pecado, era necessário que ele morresse, irmãos, para que eu e você pudéssemos sermos reconciliados com o Pai. Havia um preço, irmãos, que tinha que ser pago pela minha e pela tua vida. E a Bíblia diz que a hora sexta, ao meio-dia, Jesus ali pendurado naquela cruz, a Bíblia diz, irmãos, que houve trevas sobre toda a terra. O sol brilhava, mas quando Cristo foi pendurado, tudo se escureceu, como se não houvesse dia, como se fosse uma noite. E a Bíblia diz, irmãos, que a hora nona, às 3 horas da tarde, Jesus agora, ele tem sede. E ele pede ali, irmãos, que eles nos dê água para que ele beba. Mas aqueles soldados pegam ali numa lança um pedaço de esponja, embebedam em vinagre e dão ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós já estamos lá no Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 30. E a Bíblia diz assim: enquanto Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Havia um preço, irmãos, que teria que ser pago pela minha e pela tua vida. E talvez você não entendesse, ou talvez você não entenda o brado que Cristo deu, quando ele disse naquela cruz que estava consumado. Mas quando nós pegamos a Bíblia, irmãos, e vamos para o original do grego, a qual foi escrito o Novo Testamento, a Bíblia diz que essa palavra está consumado, ela significa tetelestai. No original é tetelestai. E você sabe o que significa essa palavra, irmãos? Segundo as histórias e os historiadores que dizem, quando o homem tinha uma dívida ali, e aquela dívida estava anotada num papel, aquele homem, quando ele chegava diante de um lugar para pagar aquela dívida, aqueles homens pegavam ali, irmãos, e selavam aquele papel e escreviam nele: tetelestai, está pago, está terminado, está findo, está consumado. Entende, irmãos, havia de ser pago um preço muito grande pela minha e pela tua vida. E homem nenhum poderia pagar aquele preço, se não fosse Jesus, o Filho de Deus. E agora ele pendurado naquela cruz, ele grita e brada: tetelestai. Eu paguei o preço
pela tua vida. Você não deve mais nada. Você não tem mais dívida com o pecado. A dívida que havia, Jesus pagou na cruz. E a Bíblia diz, irmãos, que hoje nós podemos viver uma novidade de vida. Que hoje nós podemos viver sem pecar. Que hoje nós podemos viver sem transgredir a palavra de Deus. Mas temos que entender que essa vida, irmãos, é uma vida de santidade. Essa vida, irmãos, é uma vida de retidão. Porque se você parar para estudar e ver as escrituras, irmãos, todas as profecias têm se cumprido. Jesus está voltando. Mas entenda, irmãos, não é qualquer um que vai entrar no céu. Jesus está vindo buscar uma igreja lavada e remida no teu sangue. Uma igreja que não tem pecado. Uma igreja que propaga a verdade. Uma igreja que se santifica a cada dia mais e mais para adorar ao Senhor. Não adianta, jovens, vocês acharem que vocês podem servir a Deus e ao mundo. Não adianta. Há 12 anos atrás, irmãos, eu tinha esse pensamento. Há 12 anos atrás eu achava que eu poderia estar numa igreja no domingo e durante a semana viver conforme a minha vontade. Mas o Senhor Jesus me mostrou, irmãos, que ou eu entrava na vontade dele, ou a minha não servia de nada. Há 12 anos atrás, irmãos, quando eu me encontrava perdido neste mundo, quando eu me encontrava entregue às drogas, entregue à prostituição, entregue às coisas erradas. Entenda, irmãos, que eu ia para os cultos, mas eu ia porque a minha mãe me levava. Eu não ia porque eu queria ir. Eu não ia porque eu queria chegar na igreja para ver a Jesus, não. Eu ia porque eu queria agradar a minha mãe. Mas eu vi, irmãos, que aquilo tudo era um tempo perdido. E um dia, pronto para ser preso, Jesus brada no meu coração: você quer ser preso ou você quer voltar e se entregar verdadeiramente para mim? Irmãos, foi forte aquela palavra. Foi forte ouvir a voz de Deus para dar o mais alto e profundo no meu coração. E ali naquele momento, irmãos, eu não titubeei. Eu não pensei 1, 2, 3, 4 vezes, não. Eu falei: Jesus, estou de volta para os teus braços. Jesus, estou de volta para a tua presença. E eu queria te dizer, irmãos, que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Quando eu entendi o sacrifício de Cristo, quando eu entendi, irmãos, que para me seguir ao Senhor haveria de ter renúncia. E é o mais difícil para seguir a Cristo, é renunciar a eu mesmo. É você renunciar a você mesmo e entender que, como o apóstolo Paulo disse, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando, irmãos, Jesus, Ele verdadeiramente viver na minha e na tua vida, verdadeiramente a minha e a tua vida será mudada. Ali, irmãos, com o passar daquele tempo, agora eu me firmado na presença de Cristo, Deus me concede uma esposa, Deus me concede uma família, Deus me concede a paz, Deus me concede a graça. E acima de tudo, irmãos, Deus me concede a bênção de ter a certeza de hoje ter a vida eterna em Cristo Jesus. Porque, irmãos, para o Senhor não vale o ontem, para Deus vale o hoje. E também para Deus não vale o amanhã, vale o hoje. Como foi o seu hoje? Como foi a sua sexta-feira? Dia 8 de janeiro de 2016. Como você se levantou da tua cama hoje? Como você se colocou diante de Deus hoje? Porque se hoje fosse o teu último culto,
Se as trombetas soassem, você teria certeza da tua salvação? E esse, irmãos, e essa tem que ser a maior certeza que eu e você temos que ter. Só que isso, irmão, só vai se cumprir na minha e na tua vida quando eu e você verdadeiramente nos colocarmos diante de Deus e deixar Ele ser o centro da nossa vida. 12 cultos de batalha para 12 meses de vitória. Entenda, irmãos, que a maior batalha que poderia ser travada, Cristo travou ela na cruz, em prol da minha e da tua vida. Entenda que a maior luta, que a maior provação, que a maior dificuldade que alguém poderia enfrentar, Jesus enfrentou, para que eu e você pudéssemos nos colocar diante do trono da graça, e exaltar, engrandecer e adorar ao nome do Senhor Jesus. E eu sei, irmãos, que como Deus esteve comigo presente em todo aquele período daquela cirurgia, daquele período que eu tive naquele hospital, eu sei que se você talvez chegou aqui hoje pensando que o Senhor te abandonou, entenda, irmãos, que o Senhor não te deixou. Entenda que o Senhor não te deixou. Não é Deus, irmãos, que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. É nós que nos afastamos de Deus. Então aproveite, irmãos, esse 2016 para você ser a diferença e fazer a diferença nesta nação e ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Aleluia. A amada igreja, coloque sobre os vossos pés, por gentileza. Eu gostaria de perguntar nesta noite, se tem alguém que quer aceitar ou quer reconciliar com o Senhor Jesus. Se até hoje, irmãos, você viveu uma vida de qualquer maneira com Cristo, hoje Cristo está te chamando para viver uma novidade de vida. Alguém que quer aceitar ou quer reconciliar com o Senhor Jesus, alguém que quer entregar a tua vida para Cristo Jesus nesta noite, que quer deixar Ele ser o Senhor da tua vida. Alguém nesta noite, alguém que quer tomar uma atitude de fé e falar: Senhor Jesus, eu estou aqui e te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Alguém nesta noite? Se tiver alguém, vem até aqui à frente. Queremos orar pela tua vida. Aleluias. Aleluias. Se houver alguém, que Cristo Jesus vos conceda outra oportunidade. Mais uma vez, irmãos, muito obrigado por terem orado pela minha vida, por terem pagado o preço pela minha vida. E peço, irmãos, em suas orações, lembrem de mim. Coloque a minha vida diante do Senhor em suas orações, para que Deus venha me dar força para permanecer a cada dia mais e mais na presença dEle e continuar pregando a palavra do Senhor. Nesta noite, que você aplauda e glorifique ao nome do Senhor Jesus. Meu irmão, chega aqui nesse altar. Chega aqui nesse altar, vamos fazer um concerto. É impossível a gente ouvir a palavra da cruz e a cruz não nos confrontar. Se essa palavra não te confrontou, tem alguma coisa errada contigo. Porque a cruz mostra quão falhos somos e o quão precisamos de Jesus. Vem aqui nesse altar, nós vamos orar por você daqui a pouquinho. Mas se a cruz não te incomoda, fica aí mesmo, fica aí. A gente quer pessoas comprometidas com Cristo, que façam a diferença. Mas se você quiser levar a cruz, só quem quer, vem aqui nesse altar.
se entrega, peça perdão, reconcilie, se encha, adore, exalte o nome do Senhor. Vamos cantar, vamos lá, vamos lá. Chegue aqui esse altar. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Vem cá nesse altar, vem cá pertinho. Um cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. A cruz sempre nos confronta, sempre. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Só você e Deus agora, só você e o Senhor. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Você que sabe cantar, cante. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, aleluia. Vai adorando esse Deus, irmão. Vai adorando esse Deus aí. Oh, aleluia. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes e relâmpago. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Oh, aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, Vá se enchendo da presença de Deus, irmão. ouvi teu nome. Não existe evangelho sem cruz, não existe. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Vá se enchendo, vai adorando esse Deus. Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Mais uma vez. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também
mais uma vez. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vai adorando, vai adorando. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve. Só a igreja agora para encerrar. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Irmãos, o pastor Fred vai orar por nós agora. Se a palavra da cruz não mexe mais com você, tem alguma coisa errada contigo. Tem uma história que um dia estava caminhando o pai e o filho no alto de uma montanha. E o filho disse assim: pai, olha para cá um pouquinho, irmãos. Pai, eu queria conhecer toda essa montanha. Aí o pai falou assim: filho, pode ir. Aí como criança ele falou assim: mas pai, eu tenho medo de me perder. Aí o pai disse assim: filho, pode ir. A cada 1 minuto eu vou dar um grito chamando seu nome. Aí a criança naquela inocência disse: mas papai, peraí, como que eu vou saber se eu já fui longe demais? Aí o pai falou assim: filho, simples. Quando você parar de ouvir a minha voz, é sinal que você já foi longe demais. É hora de voltar. Irmãos, quando você para de ouvir a voz de Deus, é sinal que você já foi longe demais. Quando você vem para um culto, escuta a palavra e não ouve Deus falando contigo, já foi longe demais, é hora de voltar. Quando a palavra da cruz não mexe contigo, é sinal que você está longe e não está ouvindo mais a voz do Senhor. Mas nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para recomeçar. Meu irmão, a gente como pregador, a gente quer trazer palavra que põe a igreja para cima. Mas quando a gente traz uma palavra dura, é porque Deus quer falar com alguém. Uma delas eu sei que foi eu, que sempre quando fala da cruz eu apanho até. Mas eu tenho certeza que Deus não veio aqui só para falar comigo, veio para falar conosco. Pastor Fred vai orar por todos nós aqui. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Se você já parou de ouvir Deus, irmãos, volta. Volta.
Oremos, irmãos. Deus eterno e santo, eu quero, ó Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, graças eu quero te dar, Senhor, pela tua palavra. Deus, graças te dou, Senhor, pela tua presença neste lugar. Oh, Santo Espírito de Deus, oh Deus, que nesta noite, ó Pai, tem corações, ó Pai, aqui feridos, tem corações aqui amargurados nesta noite, ó Pai, mas Tu és um Deus que a Tua palavra diz que o Senhor é o único que tem poder, Senhor, para pegar um coração de pedra e transformar num coração de carne, sensível ao mover do Teu Espírito. Nesta noite, ó Deus, toma diante de Ti a Tua igreja, ó Pai. Toma, Senhor, cada vida, cada família representada neste lugar. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa adentrar, ó Pai, o mais alto e profundo de cada vida agora. Deus, nós queremos nesta noite legalidade a Ti, Senhor. Dá, Senhor, permissão ao Teu Espírito, para que o Senhor venha tirar de nós, ó Pai, tudo que nos impede de Te servir. Tudo aquilo, ó Deus, que nos impede de nos colocarmos verdadeiramente diante da Tua presença, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, toma as vidas nas Tuas mãos, ó Senhor. Eu não sei o problema, a dificuldade, a luta, mas eu sei que Tu és o Deus do impossível. Eu sei, ó Deus, que se tão somente nós confiarmos e entregarmos diante do Senhor a nossa vida, a Tua palavra diz que tudo o Senhor fará. Por isso, ó Pai, nesta noite toma a Tua igreja nas Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha despedir, Senhor, os Teus filhos em paz. Que o Senhor venha conceder ao Teu povo, ó Pai, um final de semana abençoado na Tua presença. Que em nome de Jesus, a cada dia mais e mais, Senhor, nós possamos, como Teu povo, como a Tua igreja, ser luz do mundo e sal do mundo, ó Pai, luz e sal, para podermos, ó Pai, fazer a diferença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu entrego esta igreja nas Tuas mãos, e que as mãos santas que trouxe despeça os Teus filhos em paz, guardados, protegidos, livrados de todo mal, Senhor, eu lhe peço, pelo santo nome de Jesus, e já creio nas bênçãos que o Senhor realizou e fez neste lugar. Que o Teu Santo Espírito, Pai, continue a falar a cada vida e a cada coração. Deus, eu quero Te agradecer pela vida do pastor Wallace, Senhor. Toma, Deus, este homem de Deus nas Tuas mãos. Continua, Deus, usar ele nesta cidade. Continua a usar ele, ó Pai, como um canal de bênção, Senhor. Porque foi o Senhor que chamou, foi o Senhor que capacitou, é o Senhor que trouxe a este lugar, Senhor. Continua, ó Pai, a realizar sobre a vida dele, Senhor, os desejos do coração dele. Que em nome de Jesus Tu venhas honrar este ministério, esta casa, ó Pai. Que a Tua presença sempre seja neste lugar. Porque como o rei Davi um dia disse, Senhor, tira tudo de mim, mas não tira a Tua presença, não tira o Teu Espírito Santo. Pai, toma, Deus, essas vidas nas Tuas mãos. Derrama, Senhor, uma porção mais do Teu Espírito, Senhor, para que eles possam viver uma vida de milagre, viver uma vida de mudança, viver uma vida de transformação diante da Tua presença, diante da Tua palavra, diante da Tua casa. Que eles venham ser fiéis a Ti, Senhor, e a Tua palavra, para que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a vida deles. Graças Te damos, Senhor, nesta noite por tudo. E os irmãos que assim concordam juntamente comigo digam amém. Você